Olá, alunos! Estamos de volta para mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós iremos falar a respeito da simetria. Acompanhe comigo aqui a leitura. À medida que aprende novos conteúdos, você adquire uma nova visão do espaço ao seu redor e começa a reconhecer alguns dos conceitos estudados em vários ambientes. Por exemplo, reconhecer figuras geométricas nas faces dos revestimentos que observa no dia a dia. Você já reparou que o revestimento de algumas calçadas e composições feitas com azulejo formam desenhos que se repetem? Esses são exemplos de mosaico. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui nós temos, ó, mosaico de textura cinza e preto. Aqui nós temos, eu acho que um dos mais conhecidos do mundo, né? Mosaico do calçadão da praia de Copacabana. Aqui nós temos, ó, mosaico vitoriano vintage. Existem vários tipos de mosaico. Tá certo? Vários. E todos têm uma simetria, né? Todos são desenhos que se repetem. A produção de mosaicos em que um padrão, também chamado motivo, se repete, envolve diversos conceitos matemáticos ligados a figuras geométricas e simetria. A ideia de simetria. Você pode verificar se uma figura plana apresenta simetria traçando uma linha reta que divide a figura em duas partes, de modo que, dobrando a figura nessa linha, as duas partes se sobreponham e coincidam. O que significa isso? Nós temos aqui, ó, uma borboleta, certo? Um desenho de uma borboleta. Traçamos uma linha vertical. Quando traçamos uma linha vertical exatamente no meio, este lado aqui, ó, fica espelhado com este, ou seja, perfeitamente este desenho está aparecendo aqui, porque a borboleta é isso mesmo, né? Dois lados iguais, assim como muitos animais, muitas coisas na vida. Traçando uma linha horizontal, nós podemos perceber um tanto quanto diferente, né? Pois as asas de cima, ou seja, a parte de cima, como a cabeça, as antenas, as asas, não são iguais às de baixo, né? Não são iguais. Mas na linha vertical, nós podemos notar exatamente que uma parte é igual à outra. Se essa linha reta existir, a figura apresenta a simetria e a linha é um eixo de simetria da figura, ou seja, a linha aqui representa o eixo de simetria, o limite que une as duas partes. A simetria tem presença marcante na natureza e o ser humano procura reproduzi-la nos objetos e nas construções arquitetônicas que faz. Veja um exemplo. Observe que uma figura não apresenta necessariamente um único eixo de simetria. Veja que, por exemplo, o pentágono regular possui 5 desses eixos. Vamos observar. O que é pentágono, professor? É uma figura plana que possui 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Se nós traçarmos nessa aresta, ou seja, nesta ponta aqui, uma reta simétrica, passando pelo meio, nós podemos observar que este lado está simétrico com este, ou seja, reflete, né? A parte reflexiva, como se estivesse no espelho, como se só existisse esse pedaço, você colocasse em frente ao espelho e surgiria este outro pedaço. Passando outra reta no mesmo pentágono, ó, nós podemos notar a mesma coisa, passando pelo meio, nós podemos notar que esta parte é simétrica a esta. Passando novamente por outra aresta, ó, nós passamos por essa, aí depois passamos por essa, agora vamos passar por esta, tá aqui, ó. Passando outra reta, formando dois lados simétricos. Vamos passar por essa agora. Passando outra reta, formamos dois lados simétricos. Vamos passar por esta agora, ó. Passando outra reta, formamos dois lados simétricos. Ou seja, se ele possuísse 6 lados, nós iríamos traçar 6 retas. 7 lados, 7 retas, por aí vai. Tipos de simetria. Vimos que uma figura plana pode apresentar simetria. No entanto, essa ideia não fica restrita apenas a uma figura. Duas figuras podem ser simétricas uma à outra. Vamos então estudar os 3 principais tipos de simetria, que são a reflexão, a translação e a rotação. Simetria de reflexão ou axial. Aqui nós temos, ó, uma atividade que diz assim: pense e responda. Observe a figura 1 e 2 na malha. Elas têm a mesma forma e mesmo tamanho? É o seguinte, nós temos aqui uma malha, certo? Quadriculada, que possui um eixo de simetria. Do eixo de simetria até a figura possui 2 quadrados vazios, tanto numa ponta como na outra. Desenhando essa figura aqui,
Se nós quisermos desenhar a reflexão dela, teremos que contar também 2 quadrados vazios do eixo de simetria para a direita e 2 quadrados vazios, aí sim nós desenhamos a figura, tá certo? Por isso que essa figura aqui está refletida nessa. Retomando o caso da seção Pense e Responda, se dobrássemos a malha quadriculada na linha vermelha, veríamos que as duas figuras se sobreporiam e coincidiriam, ou seja, pegando esse retângulo todinho aqui, uma folha, dobrar bem aqui no meio, mesmo na simetria, essas pontas vão se encontrar, certo? Esta figura total vai cobrir uma outra. Esta ponta encontrará esta, este lado encontrará este, ou seja, uma figura vai ficar exatamente em cima da outra. Para isso, todos os lados têm que ser iguais, medido igualmente, e a folha ser dividida exatamente ao meio. Assim, podemos perceber que uma figura é o reflexo da outra em relação à linha vermelha. Sim. Quando duas imagens são reflexo uma da outra, e esse reflexo se dá em relação a uma linha, dizemos que há simetria de reflexão, e a linha é o seu eixo de reflexão, ou ainda que as figuras são simétricas. Observe esses exemplos de simetria de reflexão. Vamos lá. Nós temos aqui uma malha quadriculada, nós temos aqui um eixo traçado, certo? Um eixo. E aqui nós temos a figura, e aqui nós temos a outra figura. Todas elas estão à distância de pelo menos um quadrado vazio da linha simétrica, tá? A linha que divide a folha. E elas são reflexivas, ó. O desenho que está formando aqui em forma de reflexão. Se dobrarmos a folha ao meio, uma encontrará a outra exatamente nos pontos. O mesmo ocorre com esta figura aqui, traçando uma linha de simetria. Se dobrarmos a folha, esta figura encontrará esta figura aqui. Simetria de translação. Vamos retomar a figura 1 e observá-la com a figura 3. Ambas desenhadas na malha quadriculada. Aqui nós temos a figura 1 e foi denominado cada vértice com uma letra. Aqui nós temos o vértice A, B, C, D, E, F, G. Que são vértices, professor? Vértice é o ponto de encontro das arestas, tá certo? O que são arestas? Arestas são linhas que ligam os vértices um ao outro. Observando aqui, ó, 5 lados de quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5. Figura 1 e figura 3. O ponto A da figura 1 tem, na figura 3, o ponto A' como seu correspondente. Além disso, o ponto A está a 5 lados de quadradinho do ponto A'. Como é que eu faço a translação, professor? Temos aqui a figura 1 e vamos formar uma outra figura. Como é que nós fazemos? A figura 1, ela possui 3 quadradinhos, ó, 1, 2, 3 de comprimento, tá certo? Eu tenho que contar a partir da ponta para frente pelo menos 4 quadradinhos. Eu poderia contar 1, 2, 3, 4 e começar o desenho. Aqui na figura foram contados 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí começou, ó, botou o vértice A' e puxou 3 quadradinhos para trás, que possui 3 quadradinhos, puxou 3 quadradinhos para trás. Quantos de altura? 1, 2, 3, 4. Puxou 4 para baixo, 1, 2, 3, 4. Mais quantos de comprimento? 1, 2, 3. Puxou 1, 2, 3. Pronto. E todos os vértices foram denominados com as respectivas letras e com o apótema em cima, que nós chamamos de A', B', C', D', E', F', G' e H'. Observe que todos os pontos da figura 1 têm seus correspondentes na figura 3 em uma mesma direção horizontal, seguindo o mesmo sentido, da esquerda para a direita, e uma mesma distância, 5 lados de quadradinho, observando a forma e o tamanho da figura original, como a gente acabou de falar. Transladar é transferir para outro lugar, tá certo? Note que as duas imagens podem ser sobrepostas de uma maneira que elas coincidam. No entanto, diferentemente da simetria de reflexão, uma imagem não é o reflexo da outra. Nesse caso, dizemos que as duas figuras são simétricas e que há entre elas uma simetria de translação. Ou seja, quando não reflete, mas são do mesmo tamanho, mesmo modelo, ela possui uma simetria entre elas, mas elas não são de reflexão, e sim de translação, porque elas foram movimentadas de um local para outro. A simetria de translação é uma simetria muito usada em produções artísticas,
ela aparece bastante, em especial nos trabalhos do arquiteto holandês Maurits Cornelis Escher, que nasceu em 1898 e morreu em 1972, famoso artista gráfico. Aqui nós podemos ver, né, a figura está misturada a aves com peixes. Simetria de rotação. Aqui nós podemos ver, ó, um trabalho feito em sala, certo? A pessoa desenhou uma letra C, em forma de bloco, colocou um palito, grudou, e pode ser movimentado, ó. Ele está deitado, pode ser movimentado, girando o palito. Girando o palito nós fazemos um tipo de rotação. O que é rotação? É girar em torno de um eixo. Note que as duas imagens obtidas podem ser sobrepostas de maneiras que elas coincidam, embora não tenhamos simetria de reflexão nem simetria de translação. Nesse caso, dizemos que as duas figuras são simétricas e que há entre elas uma simetria de rotação. O ponto fixo ao redor do qual a figura gira, indicado pela taxinha, é chamado de centro de rotação, e o giro dado nos dá a ideia do ângulo de rotação. Veja a representação a seguir. Nós temos aqui, ó, uma figura plana, certo? E aqui nós temos um ponto, e nós vamos girar 180 graus, ou seja, nós vamos dar meia volta, certo? 180 graus, meia volta. Girando ela, dando meia volta, nós formamos aqui a figura B, que ela é diferente da figura A. No tamanho e no comprimento, no desenho, ela é igual, mas visualmente ela está diferente, pois ó, o triângulo está para a esquerda e aqui o triângulo está para a direita. Aqui ele está embaixo com um paralelepípedo, aqui ele está em cima com um paralelepípedo. Mesmo sendo a mesma figura, quando giramos, ou seja, fazemos a rotação, ela se transforma numa figura diferente. A figura B é simétrica à figura A por simetria de rotação, com ângulo de rotação de 180 graus no sentido anti-horário e centro de rotação no ponto F, ou seja, está fixado aqui. Quando eu digo que elas são figuras diferentes, visualmente observando, tá? Mas elas possuem o mesmo tamanho, mesmo comprimento. Saiba que sentido horário é aquele que segue o sentido dos ponteiros de um relógio. Sentido anti-horário é contrário ao sentido dos ponteiros do relógio. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo todos vocês nas próximas aulas. Até lá!